Nesse momento, nós vamos fazer uma complementação dos nossos slides anteriores, no qual nós trabalhamos os conceitos e princípios do SUS. Nesse momento, nós vamos trabalhar o quê? A questão da participação social e do controle social no SUS, que nós vimos que é de suma importância para o funcionamento do sistema. Nós sabemos que o SUS foi fruto de um amplo debate democrático. Só que esse debate, essa democratização toda, deve continuar ainda no nosso dia a dia para que ocorra uma real efetivação dessa política, né, desse sistema. Então, nós sabemos que para que essa democratização aconteça, é mediante os conselhos e as conferências de saúde, que têm uma função estratégica de formular, controlar e avaliar toda a execução da política de saúde, tanto no município quanto nos estados, na esfera federal. Então, nessa segunda parte da nossa primeira aula, nós vamos aprofundar um pouco na dinâmica dessa participação social e desse controle social, através de uma entrevista com a enfermeira Adriana Vaz Alves, que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde aqui de Guarapuava desde 1999. Ela já atuou nos setores de epidemiologia, nos setores de divisão de informática, diretamente com sistemas de atenção básica, já foi assessora de gabinete, já trabalhou no setor de auditoria e controle e avaliação. Ela já exerceu também a função de secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde de Guarapuava no período de 2011 a 2013. Atualmente, ela trabalha na divisão de acompanhamento dos órgãos colegiados do município. Olá, Adriana, obrigada por estar aqui conosco, por ter aceitado nosso convite, participar da nossa aula, enriquecendo com seus conhecimentos práticos. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Eu acho muito importante cada vez mais a gente passar o conhecimento que tem para o maior número de pessoas, até porque o movimento social ele só é efetivo quando as pessoas entendem para que serve, qual que é a função dele. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conhecimento, é melhor para o movimento. Então, Adriana, você poderia nos descrever o que são esses órgãos colegiados e qual a sua função, né, nessa divisão de órgãos colegiados aqui na Secretaria? Então, órgãos colegiados são organismos que representam assim, a união de várias pessoas, de várias entidades que discutem e deliberam em determinadas questões. Uhum. No caso do Conselho de Saúde, vão ser debatidas questões e deliberado questões relacionadas à saúde pública municipal, uhum, no âmbito municipal. Porque existem conselhos no âmbito estadual e também no âmbito nacional. Essa divisão de acompanhamento de órgãos colegiados é uma estrutura nova, né, dentro do organograma da Secretaria Municipal de Saúde. E, na minha opinião, está demonstrando a preocupação que a gestão tem de estar fortalecendo cada vez mais a participação da comunidade, né, criando uma divisão dentro da sua estrutura, né, que é responsável por prover e por apoiar, né, a execução dos trabalhos desses organismos que são os conselhos. Em principal, o Conselho Municipal de Saúde, que tem uma importância imensurável, na minha opinião, por assim dizer. Qual que é a função, de fato, da divisão? Então, que sempre teve uma secretaria executiva do Conselho, que ela tinha a função de, né, provisionar local para a realização do Conselho, encaminhamentos pertinentes, né, sempre das deliberações que surtiram das reuniões realizadas, guarda de documentos. Então, vai muito além disso, né, da função da Secretaria Executiva, que continua existindo. Uhum. Então, ele também tem a função de acompanhar em outras instâncias como que se desenvolve, como é que se dá as reuniões. Também
Tipo, a gente não tem os conselhos locais, então essa vai ser uma das atribuições a divisão de acompanhamento de órgãos colegiados, de estimular que sejam instituídos conselhos locais de saúde, que vão estar fortalecendo ainda mais o conselho municipal, né? Porque vão ser discussões em âmbitos mais locais, que cada cidadão participe e que as decisões, as discussões que tenham nessa base sejam trazidas para serem discutidas também no âmbito mais geral, que é dentro do Conselho Municipal de Saúde. Então, essa questão dos conselhos locais seriam nas associações de bairro? Como se daria assim, na prática essa... Até a gente teve ano passado a Conferência Municipal de Saúde, uma das propostas foi, né, que seja instituído de fato os conselhos locais de saúde. Como a gente pretende, antes de só chegar, não só apenas, né, atribuir às unidades básicas de saúde que montem seus conselhos locais de saúde, então a gente pretende capacitar primeiramente a equipe para eles serem multiplicadores de conhecimento, né, e que captem nas comunidades adstritas às unidades pessoas com perfis para participarem e, né, serem também um órgão consultivo dentro daquela unidade de saúde, dentro do Conselho Local de Saúde. A princípio, a gente pretende, primeiramente, trabalhar esse ano com os distritos do interior, né, os distritos rurais. Até pela questão de logística, né, ser mais difícil o acesso deles para vir numa reunião do Conselho Municipal. Então, a gente vai priorizar primeiramente essas unidades que ficam mais distantes da sede do município, capacitando a equipe de saúde, solicitando que eles localizem, apontem dentro da comunidade distrita lideranças locais que possam, né, vir a participar desse conselho local. E na sequência, né, nos polos, né, dos distritos sanitários, dos territórios sanitários do município, dentro da sede urbana, que dali que sejam também multiplicadores para as demais unidades de saúde. A gente pretende até 2017 ter em todas as unidades de estratégia de saúde da família pelo menos um conselho local de saúde em funcionamento. Então, Adriana, você poderia contar para nós um pouquinho sobre como funciona o Conselho Municipal de Saúde aqui em Guarapuava e qual a sua principal atribuição, né, na função de controle social? Então, o Conselho Municipal de Saúde, ele tem que fazer reuniões periódicas, né, que são chamadas reuniões ordinárias. Elas são executadas pelo menos uma vez no mês e extraordinariamente sempre que necessário. Então, ao decorrer do ano, 12 reuniões minimamente o Conselho tem que realizar. Existe uma pauta mínima de reuniões, que é a agenda do Conselho, que a gente diz, que são discutidos alguns instrumentos de gestão, né, que são temas obrigatórios. Essa é uma das partes do controle social, que são os relatórios quadrimestrais de gestão. Nesse relatório, né, é demonstrado, avaliado e deliberado como que anda a produção de serviços no município naquele quadrimestre que está sendo analisado e a execução financeira também desse período analisado. A programação anual de saúde, a lei orçamentária, né, anual, a LOA, e entre outros instrumentos, né? Então, esses são instrumentos de gestão previstos em lei que tem que ser, né, discutido pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, eles são compostos de uma agenda. E também, né, a agenda é aberta para as comissões do Conselho, né? Então, a gente tem comissões de finanças e orçamento, tem comissão de atenção básica, saúde do trabalhador. Elas também trazem temas pertinentes que devem ser debatidos e discutidos. Então, nesse sentido, a participação popular, você acha que ela acontece de uma forma efetiva no Conselho? Então, o espaço é aberto para todos, né? Inclusive para a comunidade. Todo mundo tem direito à voz dentro do Conselho, mas só tem direito a voto o conselheiro titular.
Eu diria assim que é uma caminhada, né, de longa data e que cada ano a gente percebe assim, que tem evoluído cada vez mais. Então, o espaço eles têm para discussão, é que a gente percebe que vem evoluindo, né? Eu vejo isso de maneira positiva, a questão da parte dos usuários, né? Então, cada vez mais a participação do usuário tem sido mais ativa, mas ainda a gente vê que a participação mais efetiva, a participação que eu digo nos comentários, né? De fato, né? Nas indagações, por parte, geralmente, dos prestadores ou gestores e dos trabalhadores, até por serem pessoas que já estão, né, vinculadas, envolvidas com a situação saúde como um todo, né? Então, não que os usuários não participem, não comentem, mas a gente vê que esses dois segmentos, a participação é muito mais ativa. Mas a gente está começando com né, com novos membros este ano. A gente só teve uma reunião até agora, mas essa primeira reunião, assim, eu já vi com bons olhos que a participação dos usuários está bem mais efetiva, sabe? Com mais comentários. Até nessa primeira reunião me surpreendeu porque eu achei que o segmento de usuários que participavam dessa reunião se manifestaram muito mais do que os demais segmentos que estavam representados no conselho, que estavam participando da reunião. Eu acho isso foi um ganho, né? Uma avaliação muito positiva. E você mencionou a questão de uma agenda, né, para discussões durante o conselho. Como é formulada essa agenda? Então, como eu já falei anteriormente, né, a agenda, então, ela consiste de alguns conteúdos que são previstos em leis, no caso, os instrumentos de gestão, né, que, igual a Lei 141, ela prevê que a prestação de contas se dê uma periodicidade a cada quadrimestre, né, tem que ser discutido, avaliado e deliberado no Conselho. A programação anual de saúde. Então, são temas, né, que tem a periodicidade já prevista em lei, até que data ele tem que ser avaliado e deliberado pelo Conselho. Então, se a gente já sabe que isso tem que fazer, então ele já faz parte dessa agenda. E assuntos, né, e define também assuntos gerais, assuntos de maior importância, maior relevância para aquela situação. Porque recentemente, em 2011, foi realizada uma pesquisa, né, pelo governo, né, e que suscitou justamente essa questão de que muitos conselhos não estavam somente deliberando sobre assuntos da agenda nacional, né, vinda do governo federal, e não discutindo as questões próprias do município, do seu processo de regionalização. Então, como é que você vê isso? Então, como eu disse, a gente vem observando cada vez mais a participação da comunidade, né, que isso está de maneira evolutiva, tem cada vez mais ampliado a participação e tem se manifestado cada vez mais dentro das reuniões do Conselho. O espaço é aberto para que as questões que, né, os segmentos, né, julgam necessários sejam discutidos, sejam debatidos. Mas quando nenhum assunto, né, é abordado ou trazido para ser discutido, infelizmente é debatido realmente só o que faz parte dessa agenda da gestão, como você citou, que são, né, conteúdos já previstos em lei, mas só que o Conselho não é só para avaliar esses instrumentos, né? É para se discutir também como que anda a saúde no âmbito, né, no âmbito de atuação daquele Conselho, no caso nosso, no âmbito municipal. Nada impede que a gente também discuta questões, né, de outras instâncias, né, estadual, federal, e que encaminhe as deliberações, as discussões para outros órgãos dessas instâncias que foram discutidas no Conselho Municipal.
Mas se o conselho não tomar posse do que lhe compete, ele vai ser sempre refém da gestão. Vai ficar só discutindo e deliberando o que está previsto em lei, o que faz parte do calendário da gestão. Então, ele tem que ter conhecimento de que ele tem o seu valor, que ele tem a sua importância e que o conselheiro ele é absoluto na sua decisão e que ele pode trazer os assuntos para serem discutidos por necessidade e por verificar a veracidade daquela situação. Nesse sentido, relembrando um pouco lá no início da entrevista que você comentou, a criação dos conselhos locais, né? Esses conselhos locais, acredito que venham então, né, contribuir para uma formação política do usuário, para que ele também possa contribuir mais com o conselho maior, que é o Conselho Municipal? Então, o Conselho Local de Saúde, como dito anteriormente, ele não é uma realidade nesse município, mas em vários municípios do Brasil ele já é realidade. Então, a gente participa em outras instâncias de outros organismos, outros órgãos colegiados. A gente vê as experiências desses municípios, dessas outras cidades, e a gente vê com bons olhos, né, que é muito gratificante a questão do Conselho Local de Saúde. Com certeza, como é que eu posso falar, ele traz ele politiza mais o cidadão, né, o usuário, quanto aos seus direitos, né? Então, quanto mais ele é sabedor, conhecedor dos seus direitos, melhora a sua participação. Então, isso começa na base de quando ele se torna conselheiro também municipal de saúde, a participação cada vez, né, vai ser melhor. E nesse sentido, você acha que essa questão do conselho local, ele vai dar um suporte para a questão da educação permanente, na questão da participação social, do controle social e a política de educação permanente desse usuário para, né, Sim, participação como conselheiro de saúde? A intenção é essa, né? Lógico que todo mundo, quando se torna conselheiro de saúde, ele tem que passar por algumas capacitações, até porque ele vai deliberar a respeito de alguns instrumentos que ele nunca ouviu falar na vida dele. Que até para gente que é trabalhador de saúde, já está aí há algum tempo, a gente também não conhece tudo, porque saúde pública é uma coisa dinâmica, né? Sempre está mudando. Então, para vir um usuário, como se diz, um leigo, né? Fica mais difícil ainda. Então, ele tem que ser capacitado, né? Para, pelo menos, ele entender um pouco, o mínimo possível, sobre o que ele está avaliando, qual que é a função daquele mecanismo, para qual que é a sua importância. Eu entendo que se isso é feito lá na base, né, no conselho local, quando a pessoa chega a participar do Conselho Municipal de Saúde, ela já tem um entendimento muito maior. Então, eu acho que tem muito que ser avaliado, muito tem que se prosperar ainda na questão de controle social. A gente sabe que a caminhada é longa, mas nada acontece se não tiver o primeiro passo. Né? Tá. E essa questão dos conselhos locais ainda não é uma realidade, é uma estratégia, uma proposta de implantação aqui no município. E até agora, o que foi feito, foi realizado pelo município a nível de educação permanente desses usuários para a participação como conselheiro de saúde? Então, no último ano, né, alguns conselheiros participaram de capacitações oferecidas pela Escola de Saúde Pública do Paraná. Também teve capacitações oferecidas pelo Conselho Estadual de Saúde, Conselho Nacional de Saúde. A gente tem um departamento chamado Divisão de Educação Permanente aqui dentro do organismo da Secretaria. Então, a gente agora, com esse novo pleno, a gente vai discutir quais são as principais questões a serem debatidas, né, serem capacitadas, vai trazer essas deliberações para essa divisão, para elas nos auxiliarem a montar uma agenda de capacitação para esse ano. Né, até porque são conselheiros, né, como eu disse, que estão assumindo agora, então eles precisam de uma frequência de capacitação um pouco maior, né? Então, Adriana, gostaria muito de agradecer a sua participação, ela foi muito enriquecedora para a nossa aula. Né?
Eu que agradeço o convite e espero ter contribuído de fato para elucidar algumas dúvidas e sempre vamos colocar à disposição. Então, alunos, agora terminamos nossa primeira unidade e nos encontramos na próxima. Obrigada!